Olá, no Pauta Especial de hoje vamos mostrar o trabalho da Defensoria Pública, que está realizando um mutirão para rever processos de presos provisórios em Alagoas. A gente vai falar sobre a situação do sistema prisional brasileiro, que vem passando por uma crise sem precedentes no país. E a Associação Cultural de Travestis e Transsexuais de Alagoas está promovendo um show trans em homenagem a famosas cantoras do Brasil e do mundo. A Defensoria Pública do Estado está fazendo um mutirão para rever processos de presos provisórios, aqueles que aguardam julgamento, às vezes por meses. O objetivo é avaliar a possibilidade deles responderem a esses processos em liberdade. A Defensoria Pública do Estado continua reavaliando a situação processual de vários presos provisórios em Alagoas. A ideia é acelerar o processo de soltura dos presos que já poderiam estar em liberdade. O projeto chama-se Defensoria no Cárcere. Um grande objetivo dessa iniciativa é estudar a possibilidade de o preso responder ao processo solto, dando prioridade àquelas varas e juízos onde estão o maior número de presos. São os casos de Maceió, Arapiraca, União dos Palmares e São Miguel dos Campos. Em Alagoas existem 2.485 presos provisórios, o que corresponde a 56% do total. De acordo com a Defensoria, no ano passado foram registrados 18.305 atendimentos na área criminal, resultando em 4.329 pedidos de liberdade provisória e de revogação de prisão. Com essa ação, os defensores públicos podem mudar a vida dos detentos. Você, tendo presos que já passaram por lá, tendo agora a possibilidade de sair, será que intimamente eles não vão reavaliar sua situação, se vão querer voltar para a vida do crime, para voltar mais uma vez para um cárcere que é em situações desumanas. Pode ter esse efeito psicológico. É mutirões como esses da Defensoria Pública que ajudam a agilizar os processos de presos provisórios. Mas onde está o problema do sistema prisional brasileiro? Seria na falta de vagas ou nas prisões, que muitas vezes se transformam em escolas para o crime? O que é que acontece para que a violência que ocorre dentro das cadeias extrapole os muros das prisões e atinja a sociedade fora dela? Para falar sobre essa situação, eu converso com o advogado criminalista André Sampaio. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, a gente tem a quarta maior população carcerária do mundo, são mais de 620 mil presos. Eu tenho dados aqui também que uma média de uma pessoa por dia é assassinada no sistema prisional do Brasil. E fora isso, de um modo geral mesmo, assim, eu já presenciei, inclusive, em oportunidades de reportagem, os presídios eles não têm estrutura, eles não oferecem condição de trabalho para os agentes penitenciários, eles não oferecem condições sanitárias, eles estão sempre muito lotados. É como se fosse uma panela de pressão que está prestes a explodir. Então, uma crise como essa não seria nenhuma novidade, não. Seria até alguma coisa esperada. Perfeito, Luiz Alberto. Os dados são dados estarrecedores e não são de hoje, né? Se nós pegarmos os dados, por exemplo, comparando 94 com 2010, em 94 nós tínhamos uma população carcerária de cerca de 110 mil. Em 2010 já batemos a casa dos 500 mil. Então foi um crescimento vertiginoso e o sistema ele não acompanhou. Não que em 94 a gente tivesse um sistema maravilhoso, já tínhamos problemas, mas que com esse crescimento gigante fez com que esse acompanhamento fosse ainda mais precário. Então falava-se na criminologia, por exemplo, do grande encarceramento. O que é que vamos fazer com o grande encarceramento? Vamos bater os 500 mil presos e o que é que a gente faz para lidar com isso? Porque o sistema ele simplesmente não vai conseguir construir vagas à medida que vão surgindo a demanda criminal, né, com as condenações. E nós estamos hoje além do grande encarceramento, porque os 500 mil foram superados e hoje chegamos a 620 mil. São dados que são mudados todo dia, porque os presos provisórios entram e saem todos os dias. Então, na verdade, é um dado até impossível de ser completamente captado, porque se formos contabilizar os presos provisórios no decorrer de um ano, é muito mais gente que acaba atravessando o sistema, que é preso e é solto, alguns são soltos, outros são presos. Então, é uma malha que só cresce. E com o advento do crime organizado e a dominação do crime organizado dos presídios, não tinha outro destino não ser esse que a gente está vendo agora em 2017.
O senhor falou agora há pouco a questão de se criou um comitê permanente, né, quando na verdade deveria ter sido um comitê temporário. Mas me ocorreu que, na verdade, o comitê é permanente porque essa crise já é muito mais antiga do que se pensa, né? Na verdade, quando eu critiquei a permanência do comitê, não é necessariamente que o comitê devesse ser temporário. Na verdade, eu não acredito em um comitê para resolver esse problema. Só que a permanência do comitê ela é sintomática para mostrar que quem pensa sabe que essa crise não vai sumir de uma hora para outra só construindo vagas ou colocando um muro, dividindo facções dentro de um presídio, como estão fazendo em Natal. Veja que coisa surreal. Você tem um presídio que já é configurado pela presença de muros que separam as pessoas, aí você vai construir mais um muro dentro do presídio para separar facções. Especificamente o caso daquele presídio, eu já tive a oportunidade, inclusive, de entrar lá, de acompanhar. O presídio, ainda por cima, é feito em cima de uma duna, Isso. então ali favorece fuga, não existe estrutura e até uma ala ali que foi construída para ser a prova de fuga, no primeiro mês teve a maior fuga em massa do presídio. A questão de estrutural, aí eu pego esse exemplo de Alcaçuz para o resto do Brasil, inclusive aqui de Alagoas. A questão estrutural é outro problema que tem que ser resolvido para amenizar essa crise. Sim, sem dúvida. As estruturas são precárias, né? Na verdade, quem já teve a oportunidade, uma oportunidade das melhores, mas de entrar em um presídio, sabe que a situação é muito degradante. Se nós pegamos a LEP, a Lei das Execuções Penais, a gente vai ver que ela é totalmente ilusória, é um verdadeiro conto de fadas, porque o que ela exige que seja aplicado, não é aplicado. Normalmente argue-se no sentido da impossibilidade da aplicação. Acaba sendo aquela história que a gente tem aqui no Brasil, lei que pega e lei que não pega, né? Então a LEP ela não pegou como deveria ter pego. Falta de verba, eu não sei se falta de verba, Luiz Alberto, porque algumas reportagens elas acenam no sentido de que há verba muitas vezes destinadas que não são usadas. Isso a gente mostra que o dinheiro vem, na verdade. Exatamente. Então talvez má gestão, eu não sei, é difícil arriscar uma razão pelo déficit estrutural. Na verdade, a título de afeto mesmo, as pessoas não têm muita preocupação em quem está preso, porque parte do senso comum de quem está preso tem que sofrer mesmo. Então, qualquer tipo de melhoria no sistema prisional seria uma espécie de benesse àquele que está cumprindo uma pena e, para ele, teoricamente, todo sofrimento seria pouco para alguns, né? Muito que esse caos está relacionado à questão das facções criminosas, mas vai bem além disso, né? Sim. Quando nós falamos em crime organizado, nós não podemos eximir o Estado da responsabilidade dele, né? O meu ex-orientador doutorado, ele tem uma frase que ele repete às vezes em alguns escritos: o crime é organizado porque o Estado é desorganizado. Então o Estado se desorganizou ao ponto de propiciar condições para que organizações criminosas funcionem em uma espécie de guerra fria entre elas, então se armam cada vez mais, cooptam cada vez mais membros e agora a coisa explodiu, né? Explodiu porque já há muitos anos tomam conta dos presídios. O que a LEP ela demanda de divisão por crime e por idade dentro dos módulos prisionais não é possível ser feito. Então a única possibilidade de divisão é por facção. Então nós temos um módulo tal que é comandado pela facção tal. X. Exato. E aí chega o cidadão que não é de facção nenhuma. Aí você diz: meu amigo, você é de qual facção? Ele nenhuma. Aí você, não, nenhuma não pode, você vai ter que ficar em alguma. Escolha, senão a sua permanência ali, Exato. A sua vida começa a entrar em risco. Então, de uma forma bem simplista, a gente pode perceber que o Estado ele coopera para um mecanismo de cooptação do crime organizado dentro do presídio. Lembrando que o crime organizado ele também está fora do presídio. As facções controlam de dentro do presídio o crime fora. Na própria cidade de Natal mesmo teve muita retaliação na cidade, queima de ônibus, arrastão, justamente comandado pelo crime organizado de dentro do presídio. Exato, e às vezes é até mais conveniente para alguns chefes do tráfico que estão com a cabeça premium aqui fora serem presos, porque lá eles são protegidos e podem comandar do mesmo jeito. O que seria preciso para que se houvesse ressocialização? Vamos aí além da estrutura, vamos além da questão do Estado desorganizado? Eu, em sala de aula, eu costumo dizer que eu não acredito em ressocialização. É uma frase perigosa, porque se não acreditamos em ressocialização, então vamos resolver de outro problema. Fazendo ali, né? Exato. Aí vem ideias de pena de morte, que eu sou completamente contra, ou algo do tipo. Na verdade, eu acredito que é possível a autossocialização. As pessoas podem mudar, sem dúvida nenhuma. Não é o Estado que vai fazer as pessoas mudarem. O Estado ele tem que evitar
a colocação de obstáculos nessa mudança, nessa empreitada pessoal, que o cidadão que errou, ele vai tentar rever o que fez, mudar a sua postura de vida. E isso pode ser feito como já é feito com algumas iniciativas, como, por exemplo, o núcleo de ressocialização que a gente tem aqui mesmo, em Alagoas, né? A gente tem um trabalho que é muito bom, inclusive, aqui, exato, né? Aquele trabalho laboral também, que faz parte da ressocialização. Aliás, é um trabalho mais complexo, vai além do labor, né? Sim, não, sem dúvida nenhuma. Na verdade, são presos que têm um empoderamento para quase que administrar, claro, não a administração plena, mas eles organizam a diária deles, a rotina deles, eles tomam conta lá do complexo, não no sentido das facções que tomam conta desse complexo, mas no sentido de cuidar mesmo, de pintar, de varrer, de limpar. E aí eles são tratados dignamente, eles são orientados para olhar nos olhos dos agentes, eles são chamados pelo nome. Isso muda muito, Luiz Alberto, porque o que a gente percebe lá dentro é um processo de degradação da personalidade. As pessoas... ser humano mesmo, de um modo geral. Isso, né? Exatamente. Então, se você trata com respeito, a possibilidade do cidadão se sentir respeitado e sair mais empoderado para buscar uma vida dentro do que o sistema prevê como não desviada, é muito maior. Então, os índices de reincidência em ambientes que adotam essa postura têm sido muito menores. Agora, basta para resolver o problema? Não basta. Na verdade, nós temos que pensar numa política de descarcerização. Temos crimes que hoje temos várias outras penas à disposição. Não dá para a gente ficar com esse mito de que é a cadeia que vai resolver tudo, que a prisão é a grande panaceia, até porque os países tidos como centrais, né, Estados Unidos, Europa, já vêm abandonando esse pensamento já há muito tempo. No caso do Brasil ainda tem a lentidão da justiça, né, que isso também influencia porque ajuda na superlotação dos presídios. Eventos como esse aí que a gente mostrou da questão desse mutirão, da defensoria, isso ajuda também, né? Ajuda, Luiz Alberto. Não resolve, mas ajuda. É aquela história, falta combinar com os russos, né? Porque os mutirões existem. A Defensoria, eu acompanho muitas vezes de perto o trabalho da Defensoria, faz um trabalho primoroso. Só que há uma refração muito grande da magistratura de conceder a liberdade. Me parece, já na tentativa de estabelecer uma relação empática, que o juiz pensa que aquele que ele vai soltar poderá matar alguém amanhã, então, por via das dúvidas, eu vou prender. Quando, na verdade, a prisão provisória não deve ser presa por via das dúvidas, não deve ser ocorrida por via das dúvidas, mas ela é realizada excepcionalmente, nas situações que a lei prevê. Então, é curioso como só agora, quando a bomba explode, que começa uma mobilização para tentar soltar mais gente, ou seja, tentar aplicar o que a lei determina, o que há décadas não se faz. O caos que a gente vê aí no Rio Grande do Norte, viu na região norte do Brasil, Alagoas corre risco dessa bomba explodir aqui também? Ou esse trabalho aí de transferência de preso que está sendo feito preventivamente, isso tem como ajudar, tem como minimizar o risco? Surgem essas medidas paliativas de colocar todos na facção em presídio, ajuda. Agora, isso garante alguma coisa? Isso não garante. Né? Do jeito que o sistema é posto estruturalmente, que essa política prisional é implementada desse jeito, não temos perspectiva de imunização a riscos, até que haja uma revisitação dessa política com olhos muito mais críticos do que ficar simplesmente construindo presídio, aumentando vaga ou submetendo a privatizações que, como a gente viu em Manaus, também não é a solução, né? Então não é o fato de ser público ou ser privado, é justamente o jeito como se gere, se administra. É toda uma estrutura, né? É uma questão complexa porque ela implica em uma cultura subjacente de punição. A cultura que deve ser precária a estrutura porque eles merecem sofrer. Então, a partir do momento que a gente sustenta essa estrutura subjacente a tudo isso, o resultado é isso que a gente está vendo aí. E a sociedade fica refém disso. Exato, quando exato. Não se muda essa postura. Não só fica refém, como alimenta isso, né? Porque o mote bandido bom é bandido morto, é um mote que pega fácil. Ok. Doutor André Sampaio, muito obrigado por esse papo aqui. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bom, depois do intervalo, o nosso assunto é o Show Trans, promovido pela Associação Cultural de Travestis e Transsexuais de Alagoas. Até já.